Amém, queridos. Vamos dar continuidade aí. Queridos, você sabe que Deus, eu aprendi uma coisa. Você sabe que às vezes o homem é ignorante, né? Às vezes a gente é muito ignorante na nossa vida. O orgulho do homem deixa ele ignorante. O orgulho do homem deixa ele orgulhoso. E uma vez, não que foi só esse momento que Deus falou isso para mim, já vou entrar na palavra, a gente já vai orar para entrar na palavra, só gostaria de falar isso antes. Um dia eu tive a oportunidade de ir para a África, em Moçambique, e lá a coisa é bem diferente do que aqui, né? A gente vê que é bastante diferente assim, a cultura e tudo mais, e naquele lugar eu aprendi uma coisa de uma forma que eu nunca tinha aprendido, que Deus ele é muito poderoso, mas ao mesmo tempo Deus é muito simples. A nossa vida, muitas vezes, a gente quer complicar Deus, o nosso orgulho não deixa a gente ver Deus. Mas Deus ele é simples, Deus ele não é uma pessoa complicada. As pessoas elas acham que Deus ele tem que ser uma coisa científica, tem que ser uma coisa assim que tem literal poder no sentido de mental, mas queridos, Deus é simples. Quando ele toca no coração do homem, ele não precisa de estudo na vida de uma pessoa para que ela seja totalmente transformada. E eu creio que Deus ele quer trazer esse poder dele sobre a nossa vida. Por isso que estou falando isso, porque é isso que você vê quando você vê assim, homens recebendo o toque de Jesus, e você vê assim até que fica meio bobo. Porque é assim, quando Deus toca a nossa vida, a gente não tem que ser formal, a gente não tem que botar uma máscara. Eu acredito que uma das coisas que mais Deus faz na nossa vida é tirar a máscara do nosso coração, quando a gente encontra Ele. Eu quero, antes de você ir embora, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Bate sua cabeça onde você está, só para a gente orar. A palavra hoje vai ser mais curta do que a gente está acostumado, mas ainda assim eu quero compartilhar o que Deus colocou em meu coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra e pela Tua presença. Nós te louvamos porque Tu és bom. Pai, a Tua palavra é a verdade, aquilo que nos direciona e nos capacita na vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. E eu oro que nessa noite a revelação aumente no nosso coração a respeito de Ti, a respeito do Teu amor para as nossas vidas. Amém. Quero que você abra comigo em Isaías, capítulo 53. Já foi falado muito aqui a respeito do que Jesus fez. O Joãozinho deu bastante ênfase nisso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Queridos, Isaías 53 é um capítulo na Bíblia, para mim, muito importante. E ele é muito importante para mim por um motivo em especial. Primeiro, porque ele foi escrito antes de Jesus vir e fazer tudo o que ele fez. Isaías 53, ele já começa sendo sobrenatural e profético, porque ele foi escrito por Isaías, um homem que viveu centenas de anos antes de Jesus. Então, Isaías, ele escreveu, talvez Isaías foi o homem que mais conseguiu descrever o sacrifício de Jesus, e o que me assusta é que ele não estava lá, ele nem tinha vivido para ver aquilo acontecer. Na verdade, aquilo ainda estava para acontecer muitos anos depois, mas Isaías já estava escrevendo sobre o que ia acontecer. Isaías 53 é um dos capítulos mais poderosos que falam do sacrifício de Jesus na cruz. Eu gostaria que você lesse junto comigo a partir do versículo 1. A gente vai ler uns 7, 8 versículos aqui. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A partir do versículo 2 ele começa a narrar o que Jesus fez. Assim, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Sabe, queridos, uma das coisas que eu sei que não vai ajudar em nada a tua vida, mas sabia que Jesus não era bonito? Eu sei que nos filmes eles botam um moreno de olhos azuis, um cabelo assim todo prancheado, né, um camarada assim praticamente modelo. Mas Jesus era feio pra caramba. Jesus era feio, ele não tinha aparência bonita. Se você acha que eu estou errado, só se ler o versículo 2. Jesus ele não era bonito, Jesus ele não era um modelo andando sobre a terra. Na verdade, Jesus era tão diferente do que as pessoas esperavam que uma das grandes dificuldades que as pessoas tiveram foi essa, de aceitar quem Jesus era. Foi de aceitar quem ele era. Quando ele veio ao mundo, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: será? Não sei se você sabe, mas os israelitas, os judeus, até hoje esperam Jesus. Sabia disso? Os judeus até hoje estão esperando Jesus. Até hoje eles não reconheceram Jesus como Jesus. Até hoje eles estão esperando Jesus. Se você for lá, em Israel, você vai encontrar um povo israelita, dos raiz mesmo, que até hoje estão esperando Moisés chegar. Eles não reconheceram isso que a gente adora hoje e vê Deus
transformando a nossa vida hoje. Agora, a partir do versículo 3, assim, ó, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Queridos, aqui o versículo 3 fala que Jesus ele foi menosprezado. Jesus ele foi rejeitado. Jesus, as pessoas não fizeram caso sobre ele, as pessoas rejeitaram Jesus. Querido, é importante você entender que tudo que Jesus está vivendo na sua vida, ele viveu para que ele possa curar a tua hoje. Se ele foi desprezado, é para que ele possa curar o seu desprezo hoje. Se ele foi rejeitado, é para que ele possa curar a sua rejeição hoje. E no versículo 4 diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Querido, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já foi curado de alguma enfermidade? Levante sua mão. Olhe quantas pessoas estão com a mão levantada, querido. Jesus é aquele que cura. Amém? Ô, queridos, levanta a mão de novo, fazendo um favor. Todo mundo que já recebeu cura física na sua vida. Queridos, Deus, ele é poderoso. Porque ele morreu, a Bíblia está dizendo aqui no verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as suas enfermidades, suas dores, as nossas dores. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão e foi moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano algum na sua boca. Lembra, isso aqui está sendo escrito centenas de antes, inclusive, de acontecer. Já estou quase finalizando a leitura e a gente vai comentar. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Obrigado. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora eu vou ler o último versículo aqui. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Queridos, é muita coisa para a gente botar na cabeça em 3 e 4 minutos, né? É muita coisa. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz é algo sobrenatural. E hoje, queridos, nesse dia, antes de você ir embora, eu quero desafiar você, eu quero animar você. Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele levou o teu pecado, a tua doença, a tua enfermidade, ele levou a tua tristeza, ele levou a tua depressão, ele levou a tua confusão. Queridos, Jesus na cruz do Calvário, ele nos deu livre-arbítrio a tudo aquilo que nós chamamos de promessas na palavra de Deus. E eu sei que a tua vida não é perfeita, eu sei que a minha vida não é perfeita, eu sei que existem vários pontos da nossa vida que a gente gostaria de mudar, mas hoje eu quero convidar você a abrir os teus olhos e olhar para Jesus, porque é para ele que nós devemos olhar. Queridos, a palavra de Deus diz aqui que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi moído pela nossa iniquidade. Queridos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele pagou esse preço. O Joãozinho falou aqui com muita emoção para a gente, queridos, nós não podemos nos tornar apáticos a respeito de quem Jesus é. Sabe, eu estava lendo antes ali, enquanto ele estava contando testemunho, Deus me levou a abrir um trecho da palavra, que é o encontro de Pilatos com Jesus, e eu li rapidinho aquilo ali, que Deus me levou a ler. Não vou abrir com vocês aqui para a gente ganhar tempo, mas sabe, o encontro de Pilatos com Jesus fala muito a respeito da minha vida e da sua vida hoje. Porque Pilatos, ele era um rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder de escolha. Toda pessoa que tem autoridade tem poder de escolha. Deixa eu te dizer algo, você tem autoridade, você tem poder de escolha sobre a sua vida. Você tem decisão, todos os dias você decide que hora que você vai acordar, que hora que você vai dormir, o que você vai comer, o que você vai fazer. Todo dia você decide que palavras vão sair da sua boca. Todos os dias você decide o que você vai priorizar ou deixar de priorizar. Queridos, as nossas decisões, elas estão a nosso favor. A gente pode decidir, a gente pode não decidir,
Até não decidir já é uma decisão. Todas as decisões que a gente toma, elas estão nas nossas mãos. Deus nos deu autoridade para decidir. Fale comigo assim, eu tenho autoridade para decidir. Você decide o que você faz da tua vida. Você decidiu estar aqui nessa noite. Essa foi uma decisão sábia. Você decidiu vir para a casa de Deus e ouvir a palavra de Deus. Não sei como é que está teu coração, nem sei direito a motivação em você estar aqui. Mas o fato de você decidir estar nesse lugar, eu tenho certeza, foi uma decisão sábia. Agora, você sabe, você já ouviu isso da minha boca, a gente decide o que a gente quer, mas a gente não escolhe o que a gente colhe. A gente pode decidir o que quiser, mas a nossa colheita a gente não escolhe, não. A gente pode dizer, Jesus, eu quero você, mas depois a gente não pode, se a gente não quiser Jesus, colher outra coisa na nossa vida. Então, queridos, agora falando de Pilatos, né? Pilatos, ele era um homem de autoridade. O que é uma pessoa de autoridade? Uma pessoa que tem poder de escolha, de decisão. E Pilatos, ele estava lá e ele recebe Jesus. É uma confusão. Antes de Jesus chegar em Pilatos, ele passou por Herodes, passou por alguns caras. Mas quando ele chega em Pilatos, Pilatos dá a entender que ele não é um cara ruim. Pilatos dá a entender que ele não é um cara maligno, ele não é um cara mau. E ele recebe Jesus lá no palácio, não sei como é que era direito lá o lugar que ele estava, mas Pilatos ele recebe Jesus e ele começa a conversar com Jesus. Mas, queridos, Jesus ele é impressionante. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele ficava calado, ele não falava nada. Jesus ele entendia o seu propósito, ele entendia o que ele estava fazendo ali, ele entendia que era preciso ele passar por aquelas coisas, ele já sabia no seu coração aquilo que ia acontecer com ele. Então Pilatos ele faz uma pergunta para Jesus, ele diz assim, o que estão dizendo que você fez, cara? Parafraseando, qual é a acusação que eles têm sobre ti? Aí ele chega para Jesus assim, estão dizendo que você é o rei dos judeus, isso é verdade? A única coisa que sai da boca de Jesus é, se você está falando, só isso. E o que é interessante é que depois que Jesus responde isso para Pilatos, Pilatos ainda fica maravilhado com a atitude de Jesus. Porque Jesus ele estava sendo confrontado, humilhado, Jesus ele estava apanhando, Jesus estava passando por muita coisa, mas nada saía da boca de Jesus. Jesus ele não abria a sua boca para reclamar, Jesus não abria a sua boca para murmurar, Jesus não abria a sua boca para defender a si mesmo, Jesus ele permanecia calado. E aí, queridos, uma coisa muito interessante acontece, a esposa de Pilatos entra na sala e ela diz assim, não se mexa, não se meta com esse homem, não suje as tuas mãos com ele, porque nessa noite eu dormi muito mal, e eu tive muitos pesadelos por causa desse homem. A Bíblia não descreve os pesadelos que a esposa de Pilatos teve, mas ela praticamente não conseguiu dormir a noite inteira com pesadelos, não sei quais foram, mas a esposa de Pilatos, ela tinha convicção que Jesus era um homem inocente. E ela fala isso para o seu esposo. Ela diz assim, ó, não se meta com esse homem, não suje as tuas mãos com esse homem, porque ele é inocente. Mas Pilatos, ele tinha o poder da decisão. Pilatos, ele tinha o poder da escolha. E sabe o que ele faz? Em vez de ele querer agradar os céus, ele decide agradar a terra. Naquele tempo, ele estava vivendo uma época de festa. E toda festa que tinha, era uma festa anual, o rei ele liberava um preso em favor do povo. E tinha um preso naquela época que era muito conhecido. Eu não tenho muitos detalhes desse cara, só sei que o nome dele é Barrabás. Mas ele era um cara condenado porque ele tinha feito coisa errada, porque ele tinha, de fato, merecido estar lá. Mas aí, queridos, Pilatos, no seu coração, ele pensa assim, eu já sei, eu vou oferecer que eles escolham Jesus ou Barrabás para soltar. Porque Barrabás era um cara ruim. Ninguém ia querer soltar Barrabás. Barrabás, na sociedade, apesar de conhecido, ele não era um cara bem quisto pela sociedade, ele não era uma pessoa que a galera gostava. Bem pelo contrário, ele era uma pessoa que não era muito bem quista assim, pela sociedade da época. Ainda assim, Pilatos pega Barrabás, pega Jesus, coloca na frente da multidão e pergunta, quem vocês querem que eu solte? Sabe, queridos, hoje o centro da minha mensagem é, o que você está fazendo com Jesus na sua vida? O que você está fazendo com Jesus na sua vida? Pilatos, ele se deparou com uma situação que ele teve que responder. O que eu vou fazer com Jesus na minha vida? E Pilatos, ele olhou para a situação e ao invés de ele confiar naquilo que ele sabia que era certo,
ele decidiu ir atrás do que as pessoas pensavam. E você sabe que, eu não sei se de forma literal, mas eu falo isso com muito temor. Quando eu e você chegar diante de Deus, e todos nós vamos chegar diante de Deus, todos nós vamos chegar diante de Deus, olha para a pessoa que está do seu lado, fala com muito carinho, porque eu sei que não vai ser fácil, mas olha para eles assim, ó, você um dia vai estar diante do Senhor. Não tem jeito. Um dia você vai estar diante do Senhor. E queridos, Pilatos ele estava diante do Senhor. E uma das coisas que eu acredito, que eu não sei se de forma literal, mas talvez de forma figurativa, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Uma das coisas que nós vamos precisar responder, não sei se com a nossa boca ou com a nossa vida, é a seguinte pergunta diante do juízo final. O que eu fiz com Jesus na minha vida? O que eu fiz com Jesus na minha vida? Queridos, eu vou fazer uma pergunta que ela parece simples, tá? Mas ela pode te derrubar do cavalo ou pode te deixar em paz. Mas eu quero que você seja muito sincero na resposta. Quem é Jesus para você? Eu sei que existem as respostas clichê. Ah, ele é tudo, ele é amor, ele é salvação. Não quero essas respostas. Pare para pensar. Quem é Jesus para você? De verdade, quem é Jesus para você? Por exemplo, se alguém chegar para mim aqui e dizer assim, Lucas, quem é o tio Adair para você? Eu vou ter muito o que falar. Eu vou dizer, o tio Adair é um grande amigo. O tio Adair é um ótimo líder para mim. O tio Adair é um homem de grande misericórdia, um homem perdoador, um homem de caráter, um homem que eu confio, um homem que eu ando. Eu vou ter muito a falar dele. Por quê? Porque eu ando com ele. Mais uma vez eu te pergunto, quem é Jesus para você? É fácil a gente ler num livro e a gente querer repetir o que os outros falam. É fácil a gente ir na igreja, a gente ouvir uma pregação como essa e a gente criar um conceito a respeito de Jesus e sair repetindo ele por aí. Mas eu faço mais uma vez essa pergunta, quem é Jesus para você? Porque a única forma de você responder essa pergunta é através da experiência. Não através da teoria. Eu sei que todo mundo sabe que Jesus é bom, que Jesus é salvação, que Jesus é amor. Mas quem é Jesus para você? E o que você tem feito de Jesus? Querido, eu sei que a minha mensagem ela traz um pouco de responsabilidade. Mas, você sabe, nós temos a responsabilidade de decidir o que nós vamos fazer com Jesus na nossa vida. Jesus ele vai ser a nossa religião? É disso que a gente vai fazer Jesus? Jesus ele vai ser o nosso ídolo? A pessoa que a gente faz uma estátua e coloca na nossa parede? Jesus ele vai ser um amuleto que a gente coloca lá no carro para ele ficar balançando e a gente dizer que a gente segue ele? Será que Jesus vai ser isso para a gente? Ou Jesus ele vai ser o Senhor e Salvador da nossa vida? Eu sei que essas duas palavras também são clichê, Senhor e Salvador. Mas vamos percorrer sobre o que significa? Queridos, quando a gente fala que Jesus é o meu Senhor, eu sei que a gente não tem tempo hoje, então eu vou ser obrigado a ser curto e grosso. Se você está dizendo que Jesus é o teu Senhor, ele é o dono da sua vida. E você não tem direito mais sobre ela. Eu não estou dizendo que a tua vida vai ser chata. Quando eu falo isso, você, nossa, ferrou minha vida de outra pessoa, ferrou. Não. A melhor vida que a gente pode ter é entregando a nossa vida para o Senhor Jesus e dizendo, Senhor, Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono das minhas decisões do meu coração. Mas eu quero levar você a refletir. O que você tem feito de Jesus? A primeira coisa, queridos, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Queridos, e ser Senhor é Ele ser o dono. Nós não podemos viver um evangelho que a gente diz que Jesus é Salvador, é o nosso Senhor, mas a gente é dono da nossa vida. A gente que está no volante. A gente vira a hora que a gente quer, a gente para a hora que a gente quer, a gente acelera a hora que a gente quer. A gente não pode dizer que a gente realmente tem Jesus na nossa vida se a gente não deixa Ele ter o controle sobre as nossas atitudes e sobre quem nós somos. Ele tem que ser Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração, diz Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Queridos, a gente tem que viver isso na experiência. A gente não pode viver isso na esfera da religiosidade. A gente não pode continuar... Eu não estou dizendo que você está, mas eu falo com carinho. A gente não pode deixar Jesus ele ficar na esfera da religiosidade. Ah, Jesus é o meu Senhor. Não, calma aí, para com isso. Para com essa besteira que Jesus é o Senhor, ficar repetindo essas coisas. Olha para a sua vida e vê se Jesus está literalmente sendo o líder da tua vida. Sendo aquele que tá dizendo para você
o que você deve fazer, se você está obedecendo ao Senhor, se você está buscando isso. Porque ninguém é perfeito, queridos. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas qual é o segredo? O segredo é querer ser. O segredo é desejar. O segredo é buscar. O segredo é estar direcionado, é estar alinhado em direção de Cristo. Se Cristo está lá, é para lá que eu estou caminhando. Ele pode estar distante, mas é para lá que eu estou caminhando. O que a gente não pode é estar caminhando em direções opostas à direção de Cristo. Se Ele é Senhor, Ele precisa ser o dono. O apóstolo Paulo ele dizia assim, hoje não sou mais eu quem vivo. Talvez essa seja uma das frases da Bíblia que mais descrevem o que é fazer de Jesus nosso Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, ele serve para glorificar o Senhor Jesus, meu Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo, ele, na sua vida, na sua forma de viver, ele mostrava quem Jesus era para ele. Jesus é o meu Senhor. Por que ele é meu Senhor? Porque hoje não sou mais eu quem vivo. Todas as palavras que eu vou falar, eu pergunto para ele se é certo falar. Todas as atitudes que eu vou ter no trabalho, eu questiono a mim mesmo se são corretas. A forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu trato meu marido, a forma que eu trato meu dinheiro e os meus valores, a forma que eu trato, que eu priorizo ou não, a forma que eu perdoo ou não, a forma que eu me relaciono com as pessoas ou não. Será que eu guardo rancor ou se eu libero perdão? Será que eu valorizo as pessoas ou eu rejeito e menosprezo? Como é que eu vivo a minha vida? Se Deus é Senhor sobre nós, não vai haver transformação de caráter. Não existe conversão genuína sem transformação de caráter. Fala comigo assim, não existe transformação genuína. Desculpa, eu falei errado. Diz assim, não existe encontro com Jesus sem transformação de caráter. Queridos, aquilo que mostra que nós estamos no caminho certo é que a nossa boca tem um testemunho para contar. Pode ser o mais simples possível, mas a gente tem um testemunho para contar. A gente fala assim, nossa, ontem eu tinha muita mais raiva que hoje. Nossa, ontem eu era muito mais ansioso que hoje. Nossa, ontem eu era muito mais medroso do que hoje. Nossa, ontem eu me sentia muito menos amado do que hoje. Nossa, ontem eu era assim, eu era assim. Existe transformação quando Jesus ele é o nosso Senhor. E quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, a gente entende que Ele é o único que pode salvar. Quando a gente fala que Ele é o Salvador, a gente está centralizando a nossa fé em Cristo. Queridos, esses são os dois pilares do Evangelho. Preste atenção, porque você precisa olhar para dentro de você nessa noite, e se você encontrar algum desses pilares em defeito, nós queremos orar com você para que você saia daqui de pé, para que você saia daqui alinhado. Queridos, nós precisamos fazer dele o nosso Senhor, mas nós precisamos fazer dele o nosso Salvador. Será que ele é a única pessoa na sua vida que você acredita que pode te levar ao Pai? Você sabe que às vezes a gente precisa refletir, porque às vezes a gente bota tantas coisas no lugar de Deus. Querido, eu vou falar com carinho, mas deixa eu te dizer algo. A única pessoa que pode te salvar, te abençoar, te libertar, te transformar, te mudar, te fazer perdoar, te fazer crescer, te fazer feliz, te fazer em paz. A única pessoa que pode fazer qualquer coisa que você busque no reino natural e espiritual é Jesus. Não sei se isso ofende você ou não, mas não existe outra pessoa que pode te dar acesso a Deus. Eu sei que o mundo inventa muita coisa. As pessoas elas inventam coisas que não estão na Bíblia. E eu falo isso com muito carinho, não para ofender, de certa forma, a sua crença se ela não é dessa forma que eu estou dizendo, mas para você refletir, pegar a sua Bíblia e ler. Por quê? Porque a Bíblia não fala de outras pessoas que levam a gente a Deus. A Bíblia fala de homens que receberam o Espírito Santo e, através do Espírito Santo, fazem a obra de Deus. Eu sou uma delas. Você é outra delas. Eu sei que tem homens na Bíblia que fizeram grandes coisas. Por exemplo, Maria foi uma grande mulher usada por Deus. O apóstolo Paulo foi uma grande pessoa usada por Deus. Pedro foi uma grande pessoa usada por Deus. Barnabé foi usado por Deus. Estou falando só de Novo Testamento. Se entrar no Velho, vai longe. Teve muitos homens de Deus. Tiago, João, homens de Deus. Só que homens que hoje, muitos homens no nosso tempo, fazem estátuas deles e diz que a gente pode ser abençoado através deles. Isso não é bíblico. Isso não está na sua Bíblia, isso não está na minha Bíblia, e toda vez que você tentar colocar uma dessas pessoas como ponte para Deus, você vai se frustrar. Por quê? Porque a nossa fé, ela está ancorada unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Isso significa ter Ele como Salvador. Não tem como você ter Jesus como Salvador dizendo que outros podem te salvar. Não tem como você dizer que Jesus é o teu Salvador se você tem caneta da sorte. Não tem como você dizer que Jesus é o teu Salvador se você carrega um pé de coelho na tua carteira.
Não tem como você dizer que Jesus é o teu Salvador se você tem uma ferradura lá na entrada do teu sítio. Não tem como você dizer que Jesus é o teu Salvador se você pega um elefante e bota de bunda para a tua porta dizendo que vai trazer prosperidade. Não tem como você dizer que Jesus é o teu Salvador se você acende vela para trazer o amor perdido. Não tem como você dizer que Jesus é o teu Salvador se você continua acreditando que existem outras portas para aquilo que Deus tem para você. Quantos estão entendendo? Muitas vezes Satanás, ele de forma muito escondida, ele consegue destruir caminho com a sua fé. Ah, Lucas, eu vou na igreja, mas eu também estou fazendo aqui um sagrado. Eu estou indo na igreja para Jesus me ajudar, mas eu tenho também lá uma mandinga lá. Queridos, se Jesus é o teu Salvador, ele tem que ser o único. Jesus não divide porta. A Bíblia fala só, existe uma porta que nos leva para a salvação, e ela é estreita. Sabe por que ela é estreita? Porque você passa sozinho por ela. Por isso que ela é estreita. Você já pegou ônibus, né? A porta estreita é mais uma catraca do que uma fenda. Você sabe que numa catraca você passa sozinho. Você não traz ninguém com você. Se tentar, ainda empurra, né, filho? Já tentou, meu filho? Não, deu certo. Você pode tentar trazer teu pastor, não vai passar junto. Você vai tentar trazer tua esposa, não vai passar junto. Você passa sozinho. Qual que é a tua fé? Te falo com muito carinho, Cris, porque é impressionante. Conta testemunho meu, de gente que nasceu na igreja. Eu já vi tanta coisa tirando a minha fé de Deus. Uma vez eu falei de caneta, mas essa é verdade. Até contei no Encontro com Deus para os homens. Eu fui fazer um vestibular, né? Tinha 17 anos de idade. E foi a prova mais importante que eu fiz até hoje. Pô, vestibular, eu estudei 6 meses para aquela prova. A fio, nem joguei futebol na época para estudar para a prova. E olha que eu jogava um bolão, que vocês imaginam. E eu fui fazer aquela prova, irmãos. E de repente, assim, ó, eu tinha 3 canetas. Deus livre se uma falhar, né? Mas eu lembro que eu tinha uma caneta, que era a minha caneta da sorte. Que era a caneta que eu fazia as respostas, entendeu? Eu não fazia rabisco com ela, eu só usava para fazer a resposta, só para fazer a resposta. Olha que besteira da minha cabeça. E de repente, quando eu estava fazendo a prova lá, que testemunho simples, né? Mas para levar você a refletir, de repente o Espírito de Deus falou comigo. Você sabe que vestibular você tem tempo, né? Mas eu larguei minha caneta, fechei o meu olho, enquanto todo mundo estava estruquinado fazendo a prova, eu fechei o meu olho e eu sabia que Deus queria falar comigo. E aí Jesus falou para mim assim, Lucas, onde é que está a tua sorte? Está numa caneta? E eu fiquei muito envergonhado diante de Deus. Porque eu falei, Deus, desculpa, eu não tinha percebido que eu tinha colocado a minha fé em passar nessa prova, nessa caneta. E daí Jesus falou assim, ó, tudo bem, eu te perdoo, mas tira a tua fé dessa caneta. A tua fé, coloca em mim. Queridos, eu pedi perdão ao Senhor, fiquei um tempo ali, uns 3, 4 minutos, um pouco quebrantado, e quando eu abri meu olho, eu larguei aquela caneta, eu peguei outra caneta, eu falei, Senhor, Tu é a minha sorte. Se eu passar nessa prova é porque o Senhor foi quem me ajudou, não foi essa caneta. Você sabe que a gente é tão bobo. A gente diz que a gente é cristão, a gente diz que Jesus é o nosso Salvador, mas a gente tenta colocar outros mediadores entre Deus e a gente. A gente faz besteira. Ah, vou acordar, Deus livre, tem que acordar com o pé direito. Onde é que isso está na Bíblia? Queridos, aquele que te dá um dia bom é o Jesus Cristo. Aquele que te traz paz é Jesus Cristo. Não é uma mandinga de levantar com o pé direito. Você não precisa de nada disso, meu irmão. Você não precisa ter cueca da sorte. Você não precisa ter nada. Você não precisa ter absolutamente nada. Se Jesus é o teu Senhor, Ele tem que ser o único. O dinheiro não pode ser o teu Senhor. As circunstâncias não podem tirar de você o senhorio de Cristo. Eu falo com muito carinho, mas Jesus ele falou solando. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estabeleceu uma condição única. Eu sei que todo mundo gosta de falar esse versículo porque ele é bonito, mas se você parar para pensar nele, ele vai desafiar a sua fé. Jesus ele disse, eu sou o caminho. Ele está falando de caminho, está falando de exemplo. Eu sou a verdade. Se ele está dizendo que ele é a verdade, é porque o resto é mentira. E eu sou a vida, porque ele é o único que pode nos conduzir à salvação. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ninguém. Não existe outra pessoa, por mais boa que ela seja, por mais abençoada que ela seja, por mais ungida que ela seja, por mais santa que ela seja, ninguém pode estabelecer nenhuma bênção de Deus para a sua vida se não for através de Jesus. Quando eu oro por você, eu oro unicamente através do poder de Deus, porque eu sou vazio, não tenho nada. Todos os homens de Deus que você lê na Bíblia, tudo que eles fizeram por causa do poder de Deus, porque eles não são nada sozinhos e eles não têm autonomia para fazer nada por eles mesmos. Desde Abraão, que é chamado pai da fé, até o último dos profetas que a gente lê na Bíblia, nenhum deles tem poder para salvar, nenhum deles tem poder para curar, nenhum deles tem poder para fazer milagres. Tudo que eles fizeram foi por causa do poder de Deus e por causa do que Deus derramou sobre a vida deles. Então, se Deus é o teu Senhor, Ele é o dono. E se Ele é o nosso Senhor, a nossa vida ela vai responder dessa forma. A gente vai buscar fazer a vontade dEle. Se Deus é o teu Senhor de verdade, tem uma pergunta que vai ser muito importante para você. E a pergunta é, Deus, qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade para a minha vida sexual? Qual que é a sua vontade para a minha vida financeira? Qual que é a sua vontade para os meus relacionamentos? Qual que é a sua vontade para a pessoa que eu vou casar? Qual que é a sua vontade para o trabalho que eu vou escolher? Qual que é a sua vontade para a forma que eu vou tratar os meus pais? Qual que é a sua vontade para as prioridades que eu vou ter na vida? Se Deus é o Senhor da sua vida, você vai se preocupar com aquilo que Ele pensa a teu respeito. E se Ele é o teu Salvador, você vai fazer dele único. E você vai dizer, Senhor, a minha fé, a minha esperança e a minha convicção, elas estão direcionadas a Ti. Então, queridos, nosso tempo acabou. Quero que você fique de pé onde você está. Eu quero orar com você antes de a gente ir embora.